Olá pessoal, vamos dar início aqui à aula de morfologia matemática. Bom, primeiramente, é importante relembrar o conceito de morfologia. Ele é presente em outras áreas, como por exemplo na biologia. A morfologia ela vai estudar a forma e estrutura dos animais e plantas. Aqui no processamento digital de imagens, a morfologia ela é uma ferramenta de análise de imagem que constrói operadores para descrever formas também, em regiões da imagem. Então a semelhança com o que já existe é quanto a essa questão das formas, Tem uma observação interessante, que essa teoria ela foi formulada na década de 60 dentro de uma área de ensino superior na parte de Minas, lá na França. Ela inicialmente ela foi desenvolvida para imagens binárias, mas posteriormente foi estendida também para imagens em níveis de CISA. Os operadores morfológicos, aqui da morfologia matemática, ela pode ser usada para quê? Quais são as aplicações que nós podemos utilizar a morfologia? Extração de componentes conectados, busca de padrões específicos baseados nas formas, delimitação do feixe convexo, o convexo, extração de bordas, afinamento da borda. Existem várias técnicas, vários problemas que a gente pode aplicar a morfologia matemática, que é mais simples do que utilizar técnicas mais de um custo computacional maior, como Deep Learning, inteligência artificial, e uma morfologia, técnica morfológica, ela já vai resolver bem. Por isso a importância de se aprender a trabalhar com essa técnica. A gente pode contar objetos, por exemplo, com morfologia matemática, são algumas das aplicações. Bom, vamos aqui a algumas definições, A morfologia matemática ela é definida, estruturada com a teoria dos conjuntos. Para as imagens binárias, como é que a gente vai começar a definir? O conjunto de pixels aqui, ele vai ser definido no espaço bidimensional, convencional, x e y, onde cada valor de x e y representa uma posição aqui do pixel, no espaço Z2. Os objetos podem ser representados por pixel pretos, valor 1, e enquanto o fundo é formado pelo pixel branco, Então, no caso aqui a imagem binária, como tem um exemplo aqui abaixo, seria desse jeito. Então, o objeto aqui 1, e os demais aqui seriam, cada valor de pixel aqui seria 0. Outra definição também, encontrada em alguns livros, é a mesma definição, só que escrita de forma matemática, que é para o objeto aqui, ele é definido diante das suas coordenadas com valores 1, que vai representar a intensidade do pixel, Isso aqui, no caso, vai ser 1. No caso de imagens em níveis de cinza, elas são definidas pelo conjunto Z3, porque além da coordenada x e y, nós temos também um terceiro valor, que é o valor de intensidade. Nós poderíamos ver aqui como fosse um volume, No caso, eu vou mostrar mais detalhes quando for aqui à frente. Bom, dando prosseguimento, a gente vai usar a teoria dos conjuntos para definir as operações morfológicas, como eu havia falado. Então, a partir disso, a gente consegue definir, por exemplo, aqui, operações como união, interseção, complemento e diferença da seguinte maneira. Eu tenho aqui o complemento, O complemento dessa imagem, por exemplo, aqui, são todos os elementos que não pertencem a A. A diferença, do mesmo jeito, da teoria convencional de conjuntos, A diferença de A por B são os elementos que estão em A e não estão em B. E aqui a gente consegue ver um efeito visual dessas operações. Então eu tenho aqui uma imagem A e eu tenho aqui ao lado uma imagem B. Qual seria a união, A união é formada por todos os pixels que está presente em A ou em B. Então aqui, por exemplo, nessa região aqui, ele apareceu porque tem essa região que está em B. Essa outra região superior aparece porque está em A. E da mesma forma que a interseção, são os pixels que estão em A e em B. Então é somente formado por esse trecho aqui, Então aqui seria um ou, uma ou outra, aqui é um i. O complemento de B seriam todos os pixels que não estão em B,
E a diferença de A por B seria dos pixels que estão em A, né, somente esses aqui, a gente vai remover os que estão em B. Aí remove justamente essa parte. Essas operações, né, da teoria de conjuntos vai ser importante para definir os operadores morfológicos, né, por isso essa revisão desses conceitos. Outras duas operações que são importantes, né, para a gente trabalhar com a morfologia matemática é o conceito de translação e reflexão. Nós temos que a definição de translação aqui e reflexão, mas fica mais fácil de entender se a gente observar essa imagem. Então aqui no conceito eu tenho uma imagem, uma determinada imagem, e a reflexão dela seria esse efeito. Se eu olhar para cá, por exemplo, tem como a imagem é definida como um conjunto, né, um conjunto de pixels aqui, a reflexão ela vai ser justamente esse espelhamento, né, esse efeito espelhado aqui. A translação ela é uma movimentação aqui na imagem, então houve aqui uma translação da imagem, ela só é movida aqui dentro ela é distanciada desse eixo aqui, né, o zero lá em cima. Bom, a translação e reflexão elas vão ser utilizadas para processar imagens, né, utilizando elementos estruturantes. Então a gente vai usar esse conceito de translação e de reflexão para poder definir os operadores, esse tal de elemento estruturante. Então, como é que vai funcionar no final das contas a operação morfológica? Eu vou ter uma imagem de entrada, eu vou ter um outro elemento que é chamado elemento estruturante. Nós vamos ver que tem variações, e as variações desse elemento estruturante ele vai impactar em resultados de saída diferente, né? E o conceito dessas operações que a gente vai fazer, eles vão ser a partir da teoria de conjuntos que a gente falou de forma anterior. Bem, vamos aqui a um exemplo prático, né? Então, beleza, eu tenho uma imagem de entrada, a minha imagem aqui seria essa região azul. Eu vou até mostrar para vocês agora numa animação para ficar mais fácil. Então, como é que funciona a morfologia matemática? Eu tenho essa imagem azul de entrada e eu tenho o tal do elemento estruturante. O que é o elemento estruturante? Ele é uma matriz ou modelo de tamanho pequeno, né? Ele é menor aqui do que a imagem de entrada, que é utilizado para percorrer uma imagem, onde é feita uma comparação com os pixels conectados. O efeito vai ser um efeito muito parecido com a de filtragem espacial. Então, esse operador morfológico ele sai percorrendo cada regiãozinha dessa da imagem e é feito um processo de comparação. Esse processo de comparação pode ocorrer três situações. Existe o primeiro que alguma literatura vai chamar de fit ou ajuste, que é essa situação em que o operador morfológico ele se ajusta totalmente à imagem, onde todos os pixels do elemento estruturante cobrem o objeto aqui que ele está percorrendo. Existe uma outra situação em que ele pode atingir, né, mas ele não está preenchendo completamente o objeto. O elemento estruturante está parcialmente cobrindo aqui o objeto, que seria um hit. Ou a gente pode tratar como se estivesse atingindo. E existe a situação em que ele não vai alcançar nenhuma parte do objeto. Então, essas são as opções possíveis que vai acontecer quando o elemento estruturante estiver fazendo esse processo de varredura na imagem de entrada. O efeito disso, né, vai gerar uma imagem mesmo tamanho, e dependendo da operação morfológica, é que a gente vai ter imagens diferentes. As operações básicas, né, a mais comum que a gente vai ter, vai ser a erosão e a dilatação. A partir dessas duas, a gente consegue ter outras variações. Bem, vamos aqui, né? A primeira operação que a gente vai exemplificar é essa aqui de erosão. Então vamos lá. Isso é a primeira operação da morfologia matemática e ela é definida da seguinte maneira. Ela é representada por esse símbolo e uma erosão, né,
com A e B, onde A ele vai representar a nossa imagem e B vai ser elemento estruturante, no conjunto aqui, na espaço bidimensional, ela é definida da seguinte maneira. Esse símbolo daqui, né, como foi definido anteriormente, ele é a reflexão. Então, eu posso dizer que a erosão é o conjunto de todos os pontos, né, do Z, desse aqui espaço de entrada, de modo que a versão refletida, por isso que está com esse símbolo, de B está contida em A. Beleza, matematicamente é isso, mas o que é o efeito disso, né? O que significa essa erosão? A erosão é uma operação morfológica que ela vai reduzir os pixels da imagem ou remove pixels na fronteira dos objetos. O valor do pixel de saída é definido como 1, se houver um ajuste, e 0 caso contrário. Aqui abaixo a gente tem dois exemplos do efeito da erosão com uma determinada imagem, né? Aqui nossa imagem de entrada é SA, e aqui é o operador morfológico. Então a imagem de entrada A ele tem esse tamanho D por D, e esse operador morfológico, né, ele tem esse tamanho. Ao aplicar um processo de erosão nessa imagem, o resultado vai ser esse daqui, ó. Então, ele vai reduzir justamente esse espaço daqui, nessa diferença aqui de pixels que a gente tem, vai ser reduzida a imagem. Se eu tenho agora um outro operador morfológico e aplico nessa mesma imagem de entrada, o efeito já é esse aqui embaixo. Ele vai ficar como esse formato dessa linha, que é a única região em que todos os pixels do operador morfológico vão estar presentes no objeto. Aqui do lado a gente vai ver, né, o resultado, uma imagem de entrada, esse objeto aqui azul, para esse operador morfológico. E aqui uma coisa importante também é que o operador morfológico ele precisa dizer onde ele está centrado, né? A gente vai ver isso aqui no exemplo prático. Então ele centrado aqui, ele vai resultar nessa imagem vermelha. Mas por quê? Vamos aqui a um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona aqui ele percorre na imagem, nesse processo de varredura. Bom, vamos aqui a um exemplo, né, de um caso da erosão, onde nós temos aqui a imagem de entrada. Isso aqui é um objeto na imagem de entrada. Esse é o elemento estruturante, ele tem esse formato aqui vermelho, nessa parte aqui vermelha, no formato de cruz, e ele está centrado aqui, ó. Está centrado nessa região aqui do meio. A gente vai entender o efeito disso agora. E aqui vai ser a nossa imagem de saída, né, após o processamento aqui. Então, ao fazer o processo de varredura, o que vai acontecer? Cada pixel daqui, por exemplo, nessa situação, nenhum dos pixels estão casando com a da imagem. Aí eu percorro, vou pro próximo, apenas 2 estão casando. Vou aqui para o próximo. Aqui agora eu tenho 3, né? Aqui nenhum. Quando vai chegar um determinado momento que vai acontecer isso aqui, ó. Pronto. Nesse caso, todos os pixels do elemento estruturante eles estão coincidindo com os pixels da imagem, do objeto. Então, nesse caso aqui, o centro do elemento estruturante vai existir, né, aqui 1, 2, 3, 4, aqui, vai ser pintado aqui vai ser colocado o valor 1 na imagem, né? A imagem começa tudo com 0 e aqui é colocado o valor 1. E eu continuo o processo de varredura, aqui não tem nada, continuo o processo de varredura, aqui também houve outro, né? Então, a situação em que todos os elementos estruturantes estão na imagem. Nesse caso não tem. Aí ele vai aqui, percorre tudo. Aqui nada. Aqui houve novamente, né? Nessa mesma... Acho que é mais pra cá. Acho que é pra cá, né? 1, 2, 3, isso. Aí vem pra cá nada. Aliás, isso aqui acontece. Aqui não. Pronto. Aqui, pronto, acontece aqui, também abaixo. Aqui não, pronto. Então assim, após varrer toda a imagem, né, esse vai ser o resultado da nossa imagem final. Aqui nós temos, né, do mesmo jeito, aqui vai ser 0 e aqui 1, aqui vai ser também 0 e aqui 1.
Então esse é o efeito, né? Por isso que fica com esse formato aqui da imagem como está em vermelho. Aqui é um outro exemplo, né, da erosão, onde nós temos aqui a imagem de entrada. Foi utilizado um operador de erosão quadrado, e nesse caso foram feitas variações do tamanho do elemento estruturante. O que pode ser observado aqui? Que ao passo que eu vou aumentando o elemento estruturante, né, que é 11 por 11, o tamanho daquela máscara, né, do elemento estruturante, ele perde uma certa quantidade de informação, né, tira essas algumas bordas aqui, outras aqui, mas manteve em dessas daqui. Se eu aumentar, aí ele vai perdendo mais informação aqui, ó. Se eu aumento mais ainda, ele vai perdendo aqui, deixou basicamente o objeto interno e também foi sendo consumido esse quadrado. Então esse é o efeito, né? Aqui também a gente vai ter parecido, então a gente vai ter aqui a letra A com algumas variações de... Aqui também eu trago, pessoal, um exemplo dos códigos, né, do livro Hands-on Image Processing with Python, onde a gente tem o uso da biblioteca scikit-image, vendo aqui o efeito da erosão, né, com diferentes tamanhos, né, de filtros de elementos estruturantes, né, no caso aqui é um retângulo, com tamanho 5x5 e 15x15. Se a gente alterar aqui o valor, né, por exemplo, 40, aqui já dá para observar uma variação. Essa é a imagem original com o elemento 5x5 sobre parte dos ponteiros, dos números aqui, uma parte do ponteiro, e já aumentando para 15x15 ele apaga tudo, né? Então você consegue ver isso aqui no efeito da erosão. E aqui a biblioteca que vocês podem utilizar, né, para rodar o exemplo, né, esse exemplo aqui da erosão. Bom, para finalizar essa parte da erosão, nós temos duas propriedades dela, que a primeira, ela permite, né, separar, ela pode separar objetos. E muitas aplicações isso é importante, né, no caso da contabilidade de objetos e tudo, de células, enfim. Ou ela pode remover extensões, né, no caso aqui ele está tirando, né, algumas informações do objeto. Isso pode ser importante, mas também tem que ter cuidado que pode se perder informação. Bom, a dilatação, ela é uma outra operação que a gente tem aqui, morfológica, né, bem utilizada, que é definida da seguinte maneira, né? Então, enquanto a erosão, ela, para existir a correspondência aqui, tinha que casar exatamente todos os pixels do elemento estruturante. No caso da dilatação, basta que exista a coincidência de um dos pixels do elemento estruturante sobre a imagem que está sendo aqui, está sendo varrida, né? Então, matematicamente ela é definida por esse símbolo, né, onde a gente tem aqui aquela operação de reflexão, ou seja, o conjunto de todos os deslocamentos de Z, né, ao se deslocar, para os quais a reflexão de B, né, do elemento estruturante, e A se sobrepõe pelo menos um elemento. Basicamente é isso. Então o efeito dela vai ser o quê? Que ela vai expandir os pixels da imagem ou vai adicionar pixel. Então você pode observar aqui que da imagem azul ela ficou maior. No exemplo aqui de baixo também, né, a gente percebe isso. A gente tem aqui a imagem entrada com aquele mesmo elemento estruturante do exemplo passado, e o efeito é que ele fica uma imagem maior. Isso acontece também aqui com esse outro elemento estruturante que aumenta mais aqui essa região. Esse tipo de operação ele é interessante, por exemplo, se a gente for pegar aqui um problema de OCR, em que há um defeito aqui, né, alguns defeitos desconectados, né, os objetos. Essa letra A ela deveria estar como um objeto todo fechado. Então, uma dilatação aqui, ela permite conectar os objetos. A gente pode ver aqui até maior, né, que a letra A vai aumentando aqui com a dilatação, com diferentes tamanhos de elemento estruturante. Nós temos como propriedade da dilatação que ela pode
reparar quebras, né? Como o R aqui está aberto, ele aqui ele fechou, e pode reparar intrusões, né? No caso aqui tinha falhas, né? E foi fechado o elemento. Eu vou mostrar agora também o efeito, né? Só para a gente entender aqui melhor o efeito da dilatação com aquele mesmo elemento estruturante, né? Então, o que vai acontecer? Nesse momento aqui, né, que não tem na correspondência, realmente não faz nada, mas assim que houver a correspondência de pelo menos um pixel, que é esse caso aqui, é adicionado nessa posição 1, 2, 3, 4, esse pixel aqui. E aí ele vai fazendo isso porque ainda existem outras correspondências. 1, 2, 3, então ele bota aqui. 2, 3. Aqui também, né? Aqui já não tem, né? Não existe nenhuma correspondência. Então ele vai fazendo isso para cada um. Então basta ter uma correspondência, que é esse caso aqui também. 1, 2, 3. Então o resultado é aquele que foi apresentado aqui no slide, né? Fica essa imagem maior, porque basta ter um acerto, né? Tiver uma correspondência de um dos pixels da elemento estruturante com o objeto, a imagem ficará assim. Nós temos também aqui o exemplo da dilatação, né? Resultado dela, com o mesmo código que a biblioteca do site Image. Só observando aqui sobre a questão da biblioteca, né? A gente tem essa função de dilatação binária, e aqui é o elemento estruturante que está no formato de um círculo. E é possível ver que as informações vão sendo também perdidas aqui, né? Que ele vai, a dilatação desse efeito, né, de juntar os elementos aqui. A dilatação e erosão, elas têm uma característica que elas são operações duais com respeito ao complemento e à reflexão de conjuntos. Quando esse elemento, o elemento estruturante, ele é simétrico, ou seja, a dilatação do objeto pode ser obtida pela erosão do fundo e o contrário, a erosão do objeto pode ser obtida pela dilatação do fundo quando o objeto estruturante ele é simétrico, né? Outra coisa importante é a combinação das operações morfológicas, né? A maioria das operações elas não são realizadas apenas com dilatação ou só com erosão, embora possa ser feito um encadeamento delas, né? Pode ser feito várias dilatações, várias erosões. Existe, né, até uma outra operação para isso, outras duas operações, que é justamente a abertura e o fechamento. Na abertura, nós temos uma erosão seguida por uma dilatação, e no fechamento é o contrário, é uma dilatação seguida pela erosão. Para essa imagem é possível observar o efeito da abertura e o efeito do fechamento. Temos aqui que na abertura que temos uma erosão, então esse objeto ele é quebrado nesse momento, e depois de ser feita uma dilatação é recuperado parte do objeto, mas ele já foi separado aqui. Do outro lado nós temos uma dilatação, né? Então o objeto ele já fecha algumas regiões, e depois de aplicar uma erosão, né, sendo realizado um fechamento, nós temos que algumas regiões aqui, você pode observar, né, das bordas, elas são melhor preenchidas, né? Está com algumas falhas e ela é preenchida aqui melhor. Então, como foi explicado, a abertura é uma erosão seguida por uma dilatação, visa, né, suavizar o contorno do objeto, eliminando pequenas saliências. Ela matematicamente é definida por esse símbolo. E aqui temos um exemplo geométrico, né, de interpretação dela geométrica, né, na imagem. Temos esse triângulo como imagem de entrada, esse elemento estruturante. Se eu aplico uma erosão nesse triângulo, essa figura ela é reduzida a esse tamanho. Se eu aplico depois a dilatação, né, chegando à operação de abertura, o resultado final vai ser o triângulo de um tamanho parecido, mas com algumas bordas aqui suavizadas.
ou seja, a união de todas as translações de B que se ajustam em A. Esse aqui é o resultado, é a formulação matemática da abertura. O fechamento, né, ele é o oposto das operações, vai ser uma dilatação seguida por uma erosão, e o efeito dele vai ser de suavizar os contornos, no sentido de eliminar pequenas descontinuidades e pequenos buracos. Ele é representado aqui por esse símbolo, né? Então a dilatação seguida por uma erosão. A gente consegue ver que o efeito final, né, dele é que a gente tem uma suavização das pontas do objeto. Aqui nós temos essa ideia aqui fechada, né? É interessante também essa imagem, né, que ela compara melhor que as duas operações uma do lado da outra. Então nós temos aqui uma abertura, esse é o objeto original. Temos um fechamento aqui, né, esses buracos aqui eles vão se tornando menores. Essa região aqui ficou mais preenchida. Esse seria o efeito dos dois. Bom, antes de mostrar outras combinações, aqui a gente consegue ver também o outro efeito da abertura e do fechamento. Então, nós temos essa imagem original. Com a abertura, esses objetos menores são perdidos, né? Lembrando que, embora a erosão ela removesse esses objetos, né, ele também perderia o tamanho desses outros objetos aqui. Então o efeito da abertura não é só remover, né, ele mantém esses outros aqui também. E o fechamento ele já tem uma característica de juntar, né? Então vai juntando esses objetos pequenos em uma forma só. Como foi dito, né, é bem comum fazer combinações de operadores morfológicos. Aqui a gente tem nessa imagem A, né, uma imagem que provavelmente aqui o sensor gera alguns ruídos da impressão digital. Aqui está sendo utilizado esse elemento estruturante aqui, no B. Com o efeito de uma erosão, nós temos esse resultado, né, perdido algumas informações. Depois, na imagem D, é feita uma abertura de A, aqui, o efeito da abertura. Em E, na imagem E, é feita uma dilatação dessa abertura. E, finalmente, é feito um fechamento da abertura. Então, você consegue aqui, sem perder a informação, né, a informação da digital, você consegue ter a remoção do ruído, né, feito pelo encadeamento de operações. Bom, vamos aqui a algumas aplicações que podem ser obtidas a partir da morfologia matemática. Aqui nós temos um exemplo bem clássico de extração de características, de extração de fronteiras, né, que pode ser inclusive usado para extração de características, que é encontrar nessa regiãozinha aqui da imagem, nessa borda da imagem, dada essa imagem de entrada. Como é que eu realizo isso, né? Basicamente, eu vou pegar a minha imagem, vou fazer uma erosão, aqui em cima da erosão, e eu vou subtrair da imagem original. Então, com isso, eu tenho, né, aqui só, ele vai destacar só essa borda, né? Quando a gente vai fazer erosão, ele vai diminuir a imagem, e se eu subtrair ela da imagem original, ela fica justamente essa diferença da borda. E dependendo do elemento estruturante, né, lógico que essa borda ela pode ser melhor ou menos destacada, né? Aqui a gente consegue ver o exemplo do código, né? Como eu falei, é uma erosão subtraída da imagem original. Além dessa aplicação, há outras também, né? Eu coloquei só algumas aqui, mas eu vou disponibilizar o código também do livro que eu estou me referenciando também, né? Existe uma série de possibilidades de ser feito com morfologia matemática. Por exemplo, preenchimento de buracos, né? O código vai estar lá também. O fecho convexo, né? O convex hull também muito conhecido, que ele encontra essa região aqui mais externa. Isso aqui pode ser combinado com outras técnicas até mais avançadas, né? Para poder pegar essa região aqui fechada.
Mas é interessante isso, né? Que só com operadores simples, né? Só com a teoria de conjuntos a gente já consegue fazer uma série de resolver uma série de problemas. Aqui eu tenho, né, o exemplo da aplicação do preenchimento de buraco. Tá um pouquinho difícil de ver porque vai estar bem pequeno, mas existe um ponto de inicialização que é colocado aqui nessa região e é por isso que ele conseguiu preencher esse buraco. Então são colocados pontos na imagem e é feito o preenchimento. Esqueletização também, que é encontrar como fosse o formato, aquele esqueleto, né, do objeto. Vão ter outras técnicas também que são possíveis, né? Como eu falei, eu só listei algumas, mas aqui no próprio código são discutidos outros problemas também que podem ser resolvidos. Bom, vamos agora, né, para a parte da morfologia em imagens, né, em nível de cinza. Existe uma grande semelhança com o que a gente já viu aqui, que é para as imagens binárias, né? Nas imagens em nível de cinza, os elementos estruturantes desempenham a mesma função. Então a gente vai ter o conceito de erosão, dilatação e das outras operações também. E ela funciona também do mesmo jeito como o conceito de filtro, né? Que ela vai percorrendo toda a imagem, só que a operação vai ser um pouco diferente, né? Porque a gente está trabalhando com níveis de cinza, não é só o 0 e 1. A definição também da imagem, né, do ponto de vista matemático, ela funciona como se fosse uma função, onde cada coordenada aqui da função, ela vai mapear um valor de intensidade, né, de nível de cinza, na escala de cinza, e aqui também a gente vai ter uma função para definir o elemento estruturante, né, dado aqui por x e y. São funções discretas, né, que vai atribuir, como eu falei, um valor de intensidade para cada valor distinto da coordenada. Vamos ver aqui com exemplo, né? Primeiramente, as operações de erosão e dilatação. Bom, então, como é que é feito essa operação de erosão em nível de cinza, né? O operador aqui é o mesmo. Basicamente, o elemento estruturante, quando a gente vai percorrendo a imagem, a gente vai pegar o menor valor daquela faixa que está sendo analisada e é colocado na posição, né, referente ao meu centro, né, do meu elemento estruturante. No caso da dilatação, é o contrário, é o máximo. Aqui, na verdade, eu tenho um exemplo da dilatação. Então, vamos lá, vamos relembrar como é que funciona a questão da dilatação. Lá no elemento estruturante, né, eu tenho que basta ter uma correspondência de um pixel com um dos valores aqui do elemento estruturante, que é preenchido com o valor 1. No caso aqui da escala de cinza, eu tenho que, quando o elemento estruturante estiver sobre essa região, é colocado, no caso da dilatação, né, colocado o maior valor de intensidade, né, de escala de cinza, no caso aqui é o 16. Se fosse uma erosão, aí seria o menor. Então ficaria aqui um 14. Aqui a gente tem o efeito da erosão. Aqui a imagem de entrada, né? O efeito de uma erosão com o formato de disco de raio de 2 pixels e uma dilatação. O que a gente percebe aqui? Bom, na erosão é esperado, né, que a imagem ela fique mais escura do que a original. Então você vai perceber um padrão mais escuro no geral, da própria placa aqui, né? Outra coisa também que dá para perceber é a questão do tamanho dos objetos mais claros. Então, eles vão ser reduzidos. Então aqui, se você observar essa lateral, né, que tem a lateralzinha desse círculo, ele tem pontinhos brancos, eles vão desaparecer aqui. Não desaparece, mas ele fica quase inexistente, né? Fica só algo meio cinza aqui, bem claro. Aqui embaixo também. Aqui do lado, né, também esses pontinhos, tudo que for mais claro e for objeto pequeno, ele vai ser reduzido. Por outro lado, os objetos mais escuros, eles vão ser aumentados. Então, até esse próprio objeto aqui ele aumentou, né, a parte mais escura aumentou. Esses pontinhos pretos, ó, eles aumentam aqui, né, ficam mais espessos, ó. Aqui também aumentou, aqui aumentou. Aqui, né, que tava só umas tirinhas, né, agora a parte escura aqui, ela se junta mais.
Já na dilatação, né, que ele vai pegar o valor máximo, ocorre justamente o efeito contrário. E se eu pegar aqui a imagem, eu consigo perceber que a parte branca, né, a parte mais clara, ela está mais enaltecida aqui, né? E se você observar como um todo, fica mais claro mesmo. E as regiões mais escuras estão menores, ó. Se você comparar com a erosão que é aqui, né, ele está menor. Comparar também com a imagem, né? Foi feita aqui uma dilatação sobre essa imagem aqui. Então, esse é o efeito da erosão e dilatação em imagens em níveis de cinza. A abertura e o fechamento, né, em imagens em nível de cinza também vai ter uma formulação igual, né? Então a gente vai ter, no caso da abertura, uma erosão seguida por uma dilatação, e no fechamento o efeito é o contrário. Vale a pena até relembrar aqui, né, o efeito do binário, né, para lembrar, dado uma imagem que é original. Aqui é o fechamento. Você percebe que no binário essas imagens, essas bordas aqui ficam mais fechadinhas, né, como o próprio nome sugere. Na abertura, né, existe literalmente uma abertura aqui do objeto nas regiões que são mais estão menores aqui, nessas regiões, como fosse uma fronteira entre uma região e outra. Nessas imagens em nível de cinza, né, quanto à abertura e fechamento, fica melhor a gente imaginar como ela tem um efeito 3D, né, porque a gente tem aqui o nível de intensidade, ele pode ser representado como fosse um relevo, né? A gente tem essa consequência aqui. Se a gente pegar essa imagem aqui em nível de cinza, a gente vai ter isso. Se a gente pegar uma linha dessa imagem, a gente pode observar melhor o efeito do fechamento e da abertura aqui em nível de cinza, que a imagem aqui é um perfil de níveis de cinza de uma determinada linha. E aqui, o que é que vai acontecer na abertura, né? É como acontecesse um efeito do elemento estruturante ele ser empurrado, né, que é o tamanho do elemento estruturante, empurrado de baixo para cima nessas regiões da imagem. Até o ponto, né, quando ele chega aqui, ele consegue, né, ficar fixo aqui, esse vai ser o novo nível de intensidade da imagem. Então isso vai acontecendo. Chegou aqui, parou aqui. Isso é o efeito da abertura. O fechamento é o contrário. O elemento estruturante é empurrado de cima para baixo, até chegar na região menor aqui, né, que ele não passa, né? Você percebe que esses valores aqui são perdidos. Aqui a gente tem um efeito visual, né, da abertura e do fechamento com aquela mesma imagem de entrada. Foi utilizado aqui uma abertura com elemento estruturante em forma de disco com raio 3 e outro com raio 5. Por que essa diferença entre os dois, né? É justamente por conta dos tamanhos dos pontos pretos. Aqui, se a gente observar, os menores pontos pretos e brancos, né? Os pontinhos pretos, eles são maiores do que o branco. Por isso que o elemento estruturante no caso dessa segunda imagem, ela é maior porque a gente vai destacar mais a região preta. Mas o que a gente observa aqui, né? Dada essa imagem de entrada, quando eu tenho aqui a abertura, a intensidade de todos os objetos claros na imagem, elas diminuíram. Dá para perceber isso aqui. Diferente da erosão, não teve muito efeito em objetos escuros, então eu tive na abertura uma diminuição de objetos claros, né? Como está aqui, mas sem afetar fundo e sem afetar os objetos escuros, eles meio que se mantêm aqui. Se a gente for olhar aqui, ó, esses objetos, no caso da erosão, eles são alterados, né? Aqui essa região é mais fácil onde ficaria a CPU aqui. Dá para perceber uma trilha diferente, né? Se você olhar aqui na abertura, não existe essa tanta alteração. Já no fechamento, né, a gente vai ter um efeito dos objetos claros e fundos também foram um pouco alterados, né? Por isso essa ideia de operação conjunta, né, da abertura e fechamento. Você percebe também que não teve tanta alteração, só que os objetos escuros foram mais atenuados. Então, se eu quero destaque aos objetos escuros, como tem aqui, ó, essa parte aqui de cima, essa operação de fechamento destaca melhor. O fundo, no geral, né, ele não sofre tanta alteração. Os objetos claros também não sofrem, mas ele dá uma ênfase aqui
a objetos mais escuros. Então esse vai ser o efeito visual, né, da abertura e do fechamento em níveis de cinza. Para finalizar, nós iremos ver algumas aplicações da combinação dessas operações que foram explicadas anteriormente e aplicações que fazem sentido aqui para o uso da morfologia matemática, com o uso dessas ferramentas. Aqui nós temos um exemplo de suavização com morfologia, né, que é a chamada de suavização morfológica. Né? Aqui é possível ver esse efeito de suavização com a combinação da abertura com o fechamento feito de forma repetida. Então foi feita uma abertura e um fechamento em sequência, variando o elemento estruturante, né, com 1, 3 e 5, com tamanhos de raios diferentes aqui, e aqui o efeito de cada um. Outra aplicação que nós temos é o gradiente morfológico, apresentado aqui embaixo no item D. Ele praticamente é uma diferença entre a dilatação pela erosão. Então, no B nós temos uma dilatação, em C uma erosão e aqui o gradiente morfológico. Uma outra aplicação aqui que eu apresento também é o top hat, bem conhecida. Nesse caso ela está sendo utilizada para correção de sombreamento. Então a imagem de entrada A, ela após o top hat fica como tem a imagem aqui D. Então na etapa B foi feita uma linearização. Na etapa C é feita uma abertura. O top hat basicamente ele é uma diferença entre a imagem original e a imagem de abertura. A imagem menos a abertura. E o E aqui é o efeito da linearização, né, que dá para perceber essas falhas que estão aqui em cima devido a essa falha aqui na imagem, né? Após ser suavizado aqui o sombreamento, né, fez essa correção de sombreamento, ela não aparece mais daqui do mesmo jeito, né? Esse objeto aqui, daqui não, na verdade não é um objeto, ele acaba perdendo aqui e aqui já aparece direitinho, vai ficar apagado. Então, são exemplos, né? Não são... Dá para fazer outras combinações, né? Outros livros vão trazer outras combinações, possibilidades com morfologia matemática, mas assim, essa é a ideia, né? E principalmente eu trago aqui, nesse momento que se fala tanto de inteligência artificial, trabalhar com operações mais simples, que usam uma teoria dos conjuntos, pode resolver problemas que às vezes dá até a aparência que foi feito utilizando uma ferramenta bem avançada e morfologia matemática bem rápido, né? Então isso aqui é uma ótima opção, até às vezes para pré-processar e aplicar para outros métodos, usam como combinação. Aqui foram os materiais utilizados, né? Esse, inclusive ele tem vários códigos que vocês podem fazer outras variações. E é isso, obrigado, até mais.